pode ver o que dá. Atenção, esse vídeo é apresentado por música retirada do processo. Oi galera, tudo bom com vocês? Então, eu sou Otávio Andrade, de novo, novamente, para mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, hoje eu venho aqui trazer um vídeo que muitos de vocês deveriam estar se perguntando, já que alguns vídeos que eu fiz aqui no canal é sobre teoria da zoeira, né? Pra quem não sabe, em julho de 2024, ou seja, junho, né? Junho de 2024. Em junho de 2024, há quase 3 meses atrás, eu fiz um vídeo sobre teoria da zoeira. Mas esse vídeo não vai ser sobre teoria da zoeira, não. Eu vou fazer outro vídeo sobre teoria e ele é chamado teoria das maldições. Então se vocês estão gostando desse vídeo, ou se não estão gostando, aproveita e deixa o seu like e se inscreva-se aqui no canal, porque todo dia eu vou aqui trazer um vídeo novo aqui no canal pra vocês, né? E sempre que eu colocar alguns vídeos, vocês vão gostar muito aqui no canal. E lembrando que hoje é 11 de setembro, né, de 2024, né, quarta-feira. E, gente, por falar nesse dia de quarta-feira, dia 11 de setembro, hoje eu vou contar pra vocês uma história sobre o dia 11 de setembro. Na verdade, é aquele acidente que ocorreu no dia 11 de setembro de 2001, né? Que já faz tempo. Esse eu nem tinha nascido, né, em 2001. Eu só nasci em 2009, né? Porque demorou pelo menos 7 anos para eu poder nascer. 7 anos não, quer dizer 8, né? 8 anos. Porque na verdade eu fui nascer depois de mais de 7 anos, né? Eu fui nascer depois de mais de 7 anos, né? 8 anos, pelo menos. E para quem não sabe, o dia 11 de setembro é um dia que é em comemoração a algumas conjeções.
já que o dia 11 de setembro é muito importante para mim. Mas por trás desse dia 11 de setembro tem uma história que eu vou contar sobre os ataques que aconteceram no dia 11 de setembro. Mas antes de começar esse vídeo, a pedido vocês se inscrever aqui no canal e clicar no sininho de notificações. E como vocês podem ver, o canal amanhã vai completar 8 anos de idade, né? E como podemos ver, o canal estreou no dia 12 de setembro de 2016 e amanhã vai estar em 8 anos de idade, né? Por quê? Porque o canal está completando 8 anos, né? Mas na verdade vai completar amanhã, dia 12 de setembro de 2016, né? Porque hoje é véspera em comemoração aos 8 anos do meu canal, né? Porque na verdade quem criou esse canal em 2016 foi a Beatriz, porque na época a Beatriz era dona do canal, né? E agora no lugar da Beatriz, agora eu sou dono do canal e eu sou muito mais experiente do que a Beatriz, né? Por conta disso, eu sou muito mais experiente que a Beatriz. Com, com, cer- com certeza, Beatriz até que continua sendo experiente. Mas em 2021 eu comecei a gravar vídeo aqui nesse canal, né? Na verdade quem criou esse canal em 2016 foi a Beatriz, né? Em que esse canal está completando apenas 8 anos, né? Se foi no dia 12 de setembro de 2016, o canal está quase completando 8 anos. E vai completar 8 anos amanhã, dia 12 de setembro de 2024, né? Porque já faz tempo que a Beatriz criou esse canal, né? Na verdade ela fez, inclusive, mas ela começou a gravar vídeo no ano seguinte, né? 2017, se eu não me engano. Se eu não me engano, ela começou a gravar vídeo em 2017, né? Que tá me lembrando muito, muito bem essa época. E tá me lembrando até vídeos antigos que ela gravou aqui no canal. E por falar nisso, não esqueça de se inscrever aqui no canal para esse canal completar apenas 8 anos de idade, né? Porque amanhã meu canal vai completar apenas 8 anos de idade, né? Porque já faz tempo que o meu canal foi criado, mas na verdade quem criou esse canal foi a Beatriz, né? Porque na época era o canal da minha irmã. Ela criou o canal em 2016 e começou a postar vídeo em 2017, né? Aí depois disso, o canal da Beatriz virou o meu canal, né? Aí eu comecei a gravar alguns vídeos aqui para esse canal que por algum motivo eu gravei esses vídeos há 3 anos atrás. Até que em 2020 a Beatriz gravou uns vídeos dizendo um monte de coisa em 2020. Inclusive, ela gravou um vídeo em 2020 para Beatriz do futuro, dizendo que algo ia acontecer no futuro, como se fosse as profecias, né? Inclusive, na Bíblia tem esses negócios de profecias e tem também um monte de coisa, né? Como ler as profecias
e para entender as leis direito. Mas apesar de entender as leis é muito fácil. E como eu dizia, a pedido vocês se inscrever aqui no canal, clicar no sininho de notificações que vai estar aparecendo aqui embaixo, né? Nesses vídeos, né? Com certeza vai estar aparecendo aqui embaixo. Então é isso, gente. Então vamos começar esse vídeo, né? Bom, gente, como vocês já sabem, hoje estamos no dia 11 de setembro, né, de 2024, que é hoje. E por falar no dia 11 de setembro, hoje faz 23 anos atrás em que aconteceu em 2001 os ataques do dia 11 de setembro, né? Porque para quem não sabe, no dia 11 de setembro de 2001, que eu não tinha nascido ainda nessa época, no dia 11 de setembro de 2001, na televisão estava passando os ataques do dia 11 de setembro de 2001, onde tinha muitos ataques nas Torres Gêmeas. Com certeza, tinha muitos princípios em que estava começando a ser muitos negócios nos ataques do dia 11 de setembro. E para quem não sabe disso, nesse dia aí que eu tô falando, 11 de setembro, surgiu alguns ataques do dia 11, que foi uns ataques muito pesados, que na verdade os ataques eram muito poderosos, em que tinha muitos ataques do dia 11 de setembro de 2001. Inclusive, daqui a pouco eu vou separar uma cena dos ataques que aconteceu nas Torres Gêmeas, né? Porque para quem não sabe, em 2001, né, como eu estava dizendo, tinha uns ataques do dia 11 de setembro, que foi feito por alguns ataques que foi a ver com muitas outras coisas. E com certeza esses ataques ocorreu em 2001 e recomeçou 10 anos depois, a partir do ano de 2011. Porque em 2011 tinha muitos ataques e tinha em relação aos ataques do dia 11 de setembro, que foi uma estava fazendo algum sistema para acabar com esses negócios de sistema. Mas esses ataques, quando eles começaram a ocorrer, tinha que pegar alguma coisa para ter muitos ataques. Inclusive o ataque das Torres Gêmeas ocorreu como se fosse uma bomba nuclear. Inclusive, soltou um ataque nas Torres Gêmeas e as torres começaram a cair como se fosse alguma coisa, né? Inclusive teve um cara que participou desse projeto, chamado Povo do Tentáculo. O Povo do Tentáculo, ele foi um homem muito legal, só que ele não entendia muito bem sobre esses ataques que ocorreu no dia 11 de setembro. Só que esses ataques, eles foram ocorridos por essas notícias dos ataques que foi encontrado lá nas Torres Gêmeas, em que inclusive
esses ataques começaram a reproduzir. Aí o povo do Pentágono achou isso meio estranho, porque ele pensava que era uma coisa muito poderosa. E na verdade esse negócio era com certeza muito poderoso. Só que aí, quando esse negócio era muito poderoso, o povo do Pentágono percebeu que tinha algumas coisas nesse tipo de ataque. Mas esses ataques, quando eles começaram a ocorrer, eles ficaram muito desapontados e que na verdade tinha bastante coisa em relação aos ataques. Só que esses ataques, quando eles ocorreram, o povo do Pentágono achou meio estranho mesmo, porque esse negócio tinha muitos ataques para acabar com tudo isso. Mas além do mais, esses ataques, eles não tinha coisa que tinha a ver em relação a esses motivos, né? E como a maioria das pessoas já sabe, né, sobre esse tipo de coisa, sobre esses ataques. Inclusive, eu vou separar aqui um vídeo, por exemplo, só para vocês entenderem como é que foi esse tipo de ataque nas Torres Gêmeas. Inclusive, eu vou separar. Então, preste atenção nos vídeos no vídeo que aconteceu em relação aos ataques do dia 11 de setembro. Para vocês entenderem melhor e só para vocês relembrar umas coisinhas. A imagem que abalou o mundo em 11 de setembro de 2001, as famosas Torres Gêmeas de Nova York em chamas. O que a princípio pareceu um acidente se transformou no episódio mais sombrio da história dos Estados Unidos. Tudo começou pouco antes das 8 da manhã, quando 19 jihadistas embarcaram em 4 aviões nos aeroportos de Boston, Washington e Newark, este último perto de Nova York. Menos de uma hora depois, o avião que decolou de Boston para Los Angeles, registrado pelos extremistas, atingiu a Torre Norte entre os andares 93 e 96. Todos os 87 passageiros e membros da tripulação do avião morreram instantaneamente, assim como centenas das 50 mil pessoas que trabalhavam no World Trade Center. Muitos ficaram presos acima do 91º andar, sem acesso às escadas de emergência. Joseph Dietmar estava naquele momento em uma reunião com corretores de seguro no 105º andar da torre em frente, o prédio sul do World Trade Center. Após a ordem para deixar o arranha-céu, decidiu descer as escadas, o que acredito ter sido a melhor decisão da sua vida. Enquanto descia, o segundo avião atingiu a Torre Sul. Eu estava entre os andares 74 e 72 nas escadas quando o segundo avião atingiu nosso prédio. Ele atravessou os andares 77 e 82 e estávamos apenas alguns andares abaixo. Nunca senti nada assim. Aquele prédio, aquela escada de incêndio onde estávamos, aquele bunker de concreto começou a tremer tão violentamente de um lado para o outro que os corrimãos saíram das paredes. Dietmar ainda se emociona ao lembrar que no 31º andar, ele e seus companheiros se depararam com bombeiros que subiam para salvar aqueles que estavam presos. Dava para ver nos olhos deles. Eles sabiam que estavam subindo para tentar combater um incêndio que não podiam vencer. Sabiam que estavam subindo aqueles degraus tentando salvar vidas e provavelmente não poderiam salvar. E eles sabiam que estavam subindo e que nunca voltariam. Às 9h59 da manhã, quando conseguiu se afastar do prédio, Joseph ficou impactado com o barulho ensurdecedor do desabamento da Torre Sul. Naquele momento, o paramédico Al King se preparava para receber os feridos no Hotel Marriott, localizado entre as duas torres. Ao ouvir o estrondo, ele instintivamente se jogou sobre uma caminhonete estacionada debaixo de uma passarela.
Não conseguia respirar porque o ar estava muito pesado. Era difícil respirar. Lembro de usar a camisa para tapar a boca. Estava sob um veículo estacionado embaixo de uma passarela. A Torre Sul desabou em 10 segundos, matando mais de 800 civis e socorristas que estavam no perímetro. Quando Kim conseguiu sair debaixo do veículo, ele se viu cara a cara com a devastação. Tudo o que vi ao meu redor era um campo de destroços. Para mim, a cidade inteira estava assim, e talvez até mais além. No Pentágono, sede do Departamento de Defesa localizado em Arlington, Virgínia, Karen Baker, especialista em relações com a imprensa do Exército, já sabia na época que os ataques ao World Trade Center não haviam sido acidentais, mas ela se sentia no lugar mais seguro do mundo. Baker caminhava para sua mesa quando o voo 77 da American Airlines, que havia decolado do aeroporto de Washington Dulles para Los Angeles com 59 passageiros e tripulantes a bordo, sequestrado por 5 jihadistas, colidiu com a fachada oeste do edifício de concreto reforçado. Foi uma explosão enorme seguida de um tremor. Não entendi na hora. Falaram até que possivelmente sentimos a asa do avião se movendo, mas para mim foi o suficiente para perceber que algo estava errado. Quando todos começaram a sair, pensei, ok, essa é uma situação perigosa. Ainda assim, naquele momento eu estava pensando que tinha sido uma bomba que alguém havia deixado no prédio. Poucos minutos depois, o voo 93 da United Airlines, que havia decolado de Nova Jersey com destino a São Francisco, foi desviado para a capital Washington. Os passageiros resolveram enfrentar os jihadistas e invadir a cabine. O avião acabou caindo em uma colina arborizada perto da pequena comunidade de Shanksville, na Pensilvânia, a 20 minutos da capital americana. Gordon Feld perdeu o irmão Edward naquele voo. Junto com autoridades e outros parentes das vítimas, ele criou um memorial no local. Eles foram heróis, cuidaram do problema com as próprias mãos, ajudaram a prevenir um grande desastre naquele dia e ganharam um papel na história deste país. Esses heróis não podem falar por si próprios porque já não estão aqui. Por isso, alguém tem que representá-los. Os ataques de 11 de setembro deixaram 2.753 vítimas em Nova York, 184 no Pentágono e 40 em Shanksville. Mas, acima de tudo, eles atingiram a alma dos Estados Unidos, que se consideravam intocáveis, e acabaram por mudar o rumo da história. Então, gente, como vocês podiam ver, né, na época tinha muitos ataques que ocorreu no dia 11 de setembro, mas a maioria das pessoas já estava conhecendo esse tipo de ataques. Inclusive fizeram até muitos vídeos no YouTube em relação a esses motivos que aconteceu em relação aos ataques do dia 11 de setembro de 2001, aonde tinha muitos vídeos que falava sobre isso. Na verdade tem até vídeos em relação aos vídeos do dia 11 de setembro. Inclusive mostrava sobre esses ataques que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, onde tinha muitos ataques nas Torres Gêmeas. E eu lamento que a maioria das pessoas já tinha ouvido falar sobre esses ataques. Porque inclusive no ano de 2001, nesse mesmo ano, as pessoas fizeram até notícias dizendo sobre esse tipo de ataque. Inclusive, tem uma notícia no Jornal Nacional dizendo sobre esse tipo de ataque.
mesmas coisas sobre os ataques. Esse jornal nacional estreou em 2001, onde mostrava simplesmente alguns ataques. Inclusive tem um vídeo que eu vou apresentar pra vocês agora. Igual foi naquela hora que eu mostrei o vídeo. Só pra vocês entenderem melhor sobre esse tipo de ataques nas torres gêmeas. E que foi alguns ataques, foi tipo alguns ataques que inclusive tinha todo mundo. Mas esses ataques eles foram acabados por causa desses motivos de ataque. Por isso, tinha muitos motivos em relação aos ataques, porque inclusive todo mundo já conhece a maioria, porque a maioria das pessoas acreditam sobre esse tipo de coisa. Então eu vou mostrar pra vocês um vídeo sobre o Jornal Nacional, onde mostrava alguns ataques. Inclusive, vejam as imagens. Jornal Nacional. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. E em menos de 2 horas, 2 dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça. Na cidade sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de inteligência militar. E mais um Boeing cai na Pensilvânia. O planeta em alerta geral. Chefes de Estado condenam um banho de sangue. E reforçam a segurança nas fronteiras. Bolsas de valores e moedas internacionais são abaladas pelos atentados. Nos territórios ocupados por Israel, palestinos comemoram a maior ofensiva terrorista de todos os tempos. E na madrugada, no mundo árabe, explosões. Mísseis riscam o céu de Cabul, a capital do Afeganistão. O Jornal Nacional mostra a análise de especialistas sobre as consequências dos ataques. O depoimento dos brasileiros que testemunharam a tragédia. O apoio oficial aos que estão nos Estados Unidos. O dia em que os americanos experimentaram o horror de uma grande guerra. O Jornal Nacional está começando agora. Boa noite. Eram 8 horas e 45 minutos da manhã em Nova York, 9h45 em Brasília. Um avião americano de passageiros batia em cheio numa das torres do World Trade Center. Um acidente tão inimaginável que imediatamente chamou a atenção de todo o planeta. Mas não era acidente. Para a perplexidade do mundo inteiro, foram se registrando acontecimentos que nenhum roteirista de Hollywood imaginou. E era tudo real. Estava começando o maior atentado terrorista de todos os tempos. Tá vendo só, gente? É esse tipo de vídeo que eu tô querendo mostrar pra vocês. Só que durante esses vídeos que eu tô precisando, que eu precisava mostrar pra vocês, eu vou mostrar e vou apenas separar algumas cenas desses vídeos realmente, porque realmente vocês precisam prestar muita atenção. E tem um vídeo que eu encontrei postado em 2016 onde mostrava a mesma coisa dos ataques. Inclusive vou separar um pouquinho desse vídeo só pra vocês relembrar antes de terminar esse vídeo, eu acho. Inclusive eu vou separar então esse vídeo. 11 de setembro de 2001, Nova York, 8h46 da manhã. O voo
11 da American Airlines se choca contra a torre norte do World Trade Center. O que parecia ser um acidente se transforma em pânico, quando 16 minutos depois, outro avião atinge a Torre Sul. Era o início do pior dia da história dos Estados Unidos da América. O caos toma conta das ruas, fechando todas as pontes e túneis de Manhattan imediatamente. Às 9h37, um terceiro avião, o voo 77 da American Airlines, cai sobre o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono. E em menos de 2 horas, o mundo assiste à queda das Torres Gêmeas. Um quarto avião, que teria como destino o Capitólio ou a Casa Branca, caiu em uma plantação na Pensilvânia, após passageiros tentarem retomar o controle da aeronave. Os atentados terroristas de 11 de setembro tiraram a vida de quase 3.000 pessoas, deixaram mais de 6.000 feridos e afetaram a vida de bilhões, em um dia que ficou marcado na história e na memória. Todo mundo lembra desse dia, todo mundo lembra o que estava fazendo nesse momento. Eu me lembro claramente, eu estava nos Estados Unidos, havia acabado de chegar em Miami, eu tinha uma reunião com um fundo de investimentos em Palm Beach. Eu era embaixador do Brasil em Washington, estava me preparando o escritório, para a chancelaria, quando um colega meu telefonou e disse: olha, veja a televisão que um avião se chocou contra a torre. E eu fui atrás de uma televisão e aí eu vi exatamente quando o outro avião se chocou contra a segunda torre. Aí eu fui imediatamente para o escritório, para o meu gabinete lá, tentar falar com o presidente Fernando Henrique. Eu lembro exatamente do dia, do momento, chocado, prestando atenção naquilo que era algo totalmente inconcebível. Os americanos sempre acharam que os oceanos os protegiam e, de repente, internamente houve um ataque. Então, foi um momento muito interessante para estar nos Estados Unidos. O senhor continua ainda como embaixador lá nos Estados Unidos até 2004. Houve alguma ação especificamente com relação ao 11 de setembro? O que o Brasil contribuiu ou enviou mensagens ao presidente americano? Qual foi essa relação nesse período do ataque? O presidente Fernando Henrique imediatamente manteve contato com a embaixada americana em Brasília e me pediu para que eu transmitisse lá em Washington as condolências, e a preocupação do governo brasileiro com esse fato inusitado. Pela primeira vez, os Estados Unidos estavam sendo atacados em seu próprio território. E eu antevia que haveria uma reação muito forte por parte das autoridades americanas, como de fato aconteceu. Os Estados Unidos, nesse momento do ataque terrorista, eles mantinham 31% de todo o PIB mundial. E existia uma grande distância ainda entre os próximos colocados. Realmente era uma superpotência econômica que dificilmente, naquele período, inclusive 2001, alguém poderia imaginar um ataque como esse, não é verdade, doutor? Essa ação toda foi muito bem concebida, no sentido de que os alvos eram o poder econômico, o poder militar e o poder político americano. Só fracassou o poder político, os outros dois alvos foram alcançados. E a população americana e mesmo as autoridades americanas jamais podiam imaginar que isso acontecesse. Então, eu, naquele momento, ao conversar com o presidente Fernando Henrique, eu já adiantei a minha visão de que esse seria um fato marcante na sociedade americana, que traria grandes consequências de longo prazo e que
os Estados Unidos não seriam o mesmo depois desse ataque de 11 de setembro. Você morou nos Estados Unidos por 7 anos, você chegou lá em 2002, então tinha acabado de acontecer o atentado e você viu toda a mudança que os Estados Unidos fizeram com relação à segurança. Você acha que, de certa forma, os americanos eles tiveram que abrir mão de uma certa liberdade em prol da segurança? No começo do pós-11 de setembro, houve uma troca, e essa troca é natural, né? A troca da liberdade pela segurança, ela existe desde o fundamento do Estado. O Thomas Hobbes já falava disso, que as pessoas abdicam da sua liberdade, da sua soberania, para criar uma ordem, e o fato mais importante na criação do Estado é o estabelecimento da ordem, porque sem ordem, sem segurança, nós vivemos num estado de anarquia, de sofrimento, de perigo e riscos. Houve uma intrusão muito grande, os e-mails eram violados e depois houve uma certa reação da sociedade e alguns desses excessos foram contidos, mas a legislação continua em vigor até hoje, foi renovada recentemente. Naquele momento que não se sabia muito bem de onde vinha a ameaça e tinha que se estabelecer ou trazer uma resposta para a situação, isso se tornou mais controverso. Eu acho que depois do 11 de setembro, ao longo desses últimos 15 anos, isso foi diminuindo e aliviando. Houve uma mudança, então, dessa percepção em relação à segurança que o cidadão americano tinha. Ele ficou profundamente abalado, foi mais uma questão psicológica, né? E depois as consequências econômicas, com um aumento brutal dos gastos por causa das guerras. Então houve outras consequências que afetaram indiretamente o cidadão americano. Tudo por causa desse ataque de 11 de setembro. O impacto dos aviões não abalou somente símbolos do capitalismo, mas afetou mercados mundiais. A economia parou, empresas de seguro quase quebraram e uma crise de confiança se espalhou pelo mundo. O impacto do 11 de setembro ele foi enorme, não só em Nova York, empregos foram perdidos, os bancos que tiveram que se reajustar, o custo todo de segurança nos aeroportos, então houve um impacto negativo nesse sentido. E houve também havia uma massa de dinheiro que volta para os Estados Unidos, né? O pessoal para de investir um pouco internacionalmente e aí você tem o mercado em aquecimento e aí gera todo o resultado da crise de 2007. Mas quanto custou para os Estados Unidos esse atentado? O 11 de setembro custou quanto para o bolso americano? Bem, vamos pensar aí e dividir em 2 momentos. Primeiro momento, o custo interno, né? Se nós pensarmos as torres, 3.500 vidas, os aeroportos fechados durante uma semana quase, o Pentágono atingido, as bolsas fechadas. Então, muitos estimam que este custo doméstico nos Estados Unidos, todo o prejuízo do 11 de setembro, virou mais ou menos 2 trilhões de dólares. Se nós atrelarmos a isso também a guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque, você pegar os 2 trilhões de custo direto, mais 5 trilhões, que foi o que custou a guerra, nós estamos falando aí de 3 vezes quase o PIB brasileiro de um ano. Você tem uma grande experiência na área de segurança pública. Você trabalhou no Conselho de Segurança da ONU, você trabalhou na Organização dos Estados Americanos também. E a minha pergunta é, os Estados Unidos responderam à violência que aconteceu em solo americano e pela primeira vez com mais violência também. Mas responder à violência com mais violência é a melhor resposta? Dependendo da ameaça que você está lidando, simplesmente sinalizar a paz não vai trazer mais paz. Ao contrário, você vai acelerar a guerra e a destruição. Mostrar fraqueza diante de lobos, você se torna uma presa fácil. A resposta ali, ela tinha que ser contundente ou de acordo com a realidade do que nós estamos lidando. Existem erros de algumas ações, como por exemplo o Iraque
é um erro, mas o Afeganistão não. O Afeganistão, inclusive, o direito internacional reconhece que é legítima defesa porque você foi atacado. A mensagem naquele momento para os Estados Unidos e mensagem dos Estados Unidos ao mundo é a de resistência. Você não pode combater os Estados Unidos sem sofrer as sanções relativas a este combate. Foi algo necessário. Aí você tem que dividir em 2 pontos. Primeiro, Afeganistão e Iraque. Afeganistão e Iraque. Afeganistão, a guerra necessária. Em que sentido? No sentido de que você estava dando uma mensagem ao mundo e acabando com os campos de treinamento da Al-Qaeda. Então, aí a mensagem estava correta. Iraque, a guerra desnecessária. Por quê? Porque a guerra do Iraque não tinha uma previsão de como você resolve a situação no dia seguinte. Tiramos Saddam Hussein, tá bom, quem que a gente coloca? Esta pergunta, como é que fica o Iraque depois que nós saímos, é que ela não foi respondida. O debate mundial estava girando em torno da resposta de como lidar com o Iraque. No final, nós sabemos o resultado daquela intervenção, do ponto de vista político, militar e até de segurança. Foi um fracasso os objetivos almejados, o que foi alcançado ali dentro, mas você estava lidando com um risco muito grande. E a decisão de um líder e daqueles que governavam o país era, mesmo que a possibilidade dele ter armas de destruição em massa sejam muito pequenas, na era do terrorismo, o uso dessas armas causaria uma destruição, um impacto absurdo. Quer dizer, os Estados Unidos passaram a ter uma potência que agia unilateralmente, não se preocupava com a comunidade internacional. Isso criou muitos problemas, como nós vimos posteriormente, né? Sobretudo com a guerra do Iraque, o desmonte do governo do Iraque, a prisão e a morte do Saddam Hussein e o começo das atividades terroristas, que toda essa atividade que nós estamos vendo hoje, em grande parte, na minha visão, é consequência dessa guerra do Iraque, que não tinha justificativa na época, porque não era uma ameaça aos Estados Unidos e foi a primeira vez que os Estados Unidos atacaram um país sem ter sido atacado. O medo de novos ataques fez com que diversos governos alterassem ou criassem uma lei antiterrorista. Já os Estados Unidos lançaram uma guerra ao terror, que custou ao país mais de 2 trilhões de dólares e criou um novo inimigo comum: os muçulmanos. O senhor Sheikh viveu intensamente esse momento do 11 de setembro porque foi um pouco de um porta-voz que a gente tinha para a imprensa aqui no Brasil. O senhor acha que foi aí que começa o preconceito contra o islamismo? Porque o atentado 11 de setembro, ele foi arquitetado, ele foi pensado por uma organização fundamentalista islâmica que é a Al-Qaeda. Começou um preconceito a se acentuar ali. Os atentados de 11 de setembro foram um marco. Então, aqui inicia-se realmente uma década de onda de discriminação, de preconceito e a desconstrução do indivíduo muçulmano, porque toda hora era associado terrorista muçulmano, muçulmano terrorista. Durante uma década, de 2001 até 2011, houve uma onda de discriminação. Eu acho que a partir daí, uma parte da população americana mais radical, mais conservadora, passou a identificar os árabes em geral como inimigos. Associar como se fosse verdade o atentado ligado aos muçulmanos, isso não pode acontecer. Nenhuma religião, nenhuma ideologia prega isso. Ela prega o bem. O erro está no seguidor e não na doutrina, não na ideologia, não na religião. Então o impacto do 11 de setembro foi enorme e nós não podemos também dissociar que todo esse surgimento do Estado Islâmico se deve como resultado daquela interferência equivocada dos Estados Unidos no Iraque. Então o custo
se perpetua. Não só nos Estados Unidos, mas se perpetua pelo mundo. No mundo inteiro. A questão terrorista que você enfrenta hoje em dia na Europa, que é resultado de uma Síria que enfrenta problemas, dominação dos Estados Unidos na Síria, aquela ação equivocada no Iraque, surge aquela ideia de um califado. Esse califado tem acesso a invade cidades, tem acesso a campo de petróleo, tudo isso, e aí você cria totalmente uma receita de desastre, como a gente tem observado nos últimos anos. A gente tem conversado de vários fatores, várias mudanças no mundo, na área da segurança pública, na área da economia, na área da política internacional, na área do terrorismo, onde o mundo não foi o mesmo a partir de 11 de setembro. A gente pode dizer que é como se o 11 de setembro fosse um dia que ainda não terminou? Não terminou porque incitou e fez com que o terrorismo assumisse uma pele diferente. O que o 11 de setembro faz é aflorar esse terrorismo de natureza fundamentalista religiosa, que não é a religião, não é o islamismo, é uma caricatura do islamismo, e que de alguma forma ele ascende e cresce. E aí o que acontece? Por que é uma guerra que não terminou? Porque o impacto dela se faz sentir até hoje. Quando acontece uma grande crise, geralmente a gente tira alguma lição. Geralmente tem algo que fica, que infelizmente aconteceu a crise, mas algo positivo ficou. Isso aconteceu com as grandes guerras que a gente teve, por exemplo. Com esse atentado do 11 de setembro, será que existe alguma lição aprendida? Existe algo de positivo que possa ser tirado dessa infelicidade? Os sábios muçulmanos falam "Fi kulli mihna minha". Em cada dificuldade há uma facilidade. Em cada problema você consegue tirar também algum proveito. E o que aconteceu de 11 de setembro foi uma das coisas boas que a gente pode, se existe, né? É também essa grande procura, essa pesquisa sobre a religião islâmica. Muitas lições. A gente pode olhar do ponto de vista social, político, militar, estratégico. Tem uma série de coisas para serem absorvidas. Hoje, no século XXI, o poder ele é difuso. Então, de repente, ter o maior exército, os maiores aviões, porta-aviões, a maior força bélica, não te garante segurança. E alguém com menos força é capaz de produzir um estrago muito maior. Essa imagem superior dos Estados Unidos, de alguma forma, abre aí a participação de mais agentes dentro dessa situação. Daí que surge a China. A ascensão chinesa vem nesse pacote em que muitos têm denominado isso como um processo de declínio dos Estados Unidos. Também houve um fortalecimento da identidade do muçulmano. Os próprios muçulmanos, os jovens muçulmanos, tiveram que afirmar ou reafirmar a sua identidade. Essa é uma das coisas que a gente aprendeu nessa crise e estamos aprendendo. Continua, é um conhecimento, é um treino contínuo. Depois de 11 de setembro, a nação americana nunca mais foi a mesma. O mundo não é o mesmo. Mas apesar de parecer que aquele dia ainda não terminou, já é possível ver os primeiros raios do sol se erguendo para um novo dia. Bom, gente, como vocês viram aí, isso mesmo que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. Com certeza tinha acontecido. E como aconteceu nos ataques do dia 11 de setembro, já é passado. E com certeza muitos de vocês devem estar se perguntando no ano de 2001 sobre esse tipo de ataques. Ou seja, vocês já perguntaram, né? Em 2001, quando eu nem tinha nascido ainda. 7 anos depois, em 2009, eu nasci, e em 2011,
2 anos depois, tinha muitas coisas em que comentaram sobre o dia 11 de setembro de 2001. E aí, depois, a partir do dia 7 de setembro de 2011, quando estava perto de completar 10 anos sobre os ataques, o povo do Pentágono, infelizmente, ele faleceu em 2011 por alguma ocorrência de um câncer. Inclusive morreu e estava em uma estrelinha. Já que as pessoas nem sabem o que fazer ainda hoje, já que os ataques ocorreram com certeza bem depois desses ataques que foram vistos em opção. Inclusive as pessoas têm muito medo até hoje. Atualmente, nos dias atuais, esses negócios dos ataques do dia 11 de setembro não estão mais. Mas atualmente, nos dias atuais, as pessoas devem tá lembrando sobre esse tipo de ataques com o passo dos anos e com ao passar dos anos que foram ao melhor. Bom, gente, e como eu falei até agora, então, gente, como eu tava dizendo, e como eu falei até agora, atualmente, nos dias atuais, esse negócio de ataque não existe mais. Mas as pessoas atualmente devem estar lembrando com isso com o passo dos anos e com o passar dos anos. E até hoje as pessoas deveriam estar relembrando esse tipo de ataques. Até mesmo no dia 7 de setembro de 2011, que foi quando o povo do Pentágono faleceu em ocorrência de um câncer em 2011. E anos depois, a partir do ano de 2016, postaram até um vídeo que é esse que eu mostrei agora. Porque dizem que esse negócio foi baseado em uma história, em um vídeo que postaram em 2016. E eu vou ficando por aqui. Mas antes de me despedir de vocês, eu quero falar um negócio com vocês. Aproveita e deixa o seu like e se inscreva no mas com certeza você pode ou não gostar desse vídeo. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, muito obrigado por assistir esse vídeo, tá? E me sigam no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo. Bom, já que eu tô me despedindo de vocês, outra coisa que eu quero te falar. Pera aí, gente. Pronto, agora melhorou.
Bom, antes de finalizar esse vídeo, eu quero falar que é pra me seguir no meu Instagram, porque tem muito trabalho pra fazer esse tipo de vídeo, tá? Então é isso. Agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final, porque esse vídeo tinha apenas alguns minutos, ou seja, esse vídeo tem 1 hora e 1 minuto. Então, se vocês gostaram desse vídeo, digite que eu se inscrever aqui no canal e aperta o botão Então é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Eu vejo vocês no próximo vídeo.